Graças a Deus. Os irmãos, já para a gente não perder tempo, já abram sua Bíblia em Filipenses. Deixe sua Bíblia aberta em Filipenses. Capítulo 1. Nós estamos na nossa série de mensagens, Uma Nova Ótica, e você é nosso convidado para a nova série de mensagens da manhã, Soldados de Cristo. Tem sido uma bênção, uma série de mensagens baseada na Epístola de Tiago. Então, de manhã, nós temos agora também uma série de mensagens, onde o pastor está trazendo as mensagens em cima do livro da Epístola a Tiago. E à noite nós estamos aí na quinta mensagem, no quinto episódio da série Uma Nova Ótica. E você pode deixar aberta a sua Bíblia, então, como eu disse, em Filipenses, e nós vamos orar nesse momento. Pai, queremos pedir ao Senhor a tua direção, do teu Espírito Santo, e que Ele venha falar nos nossos corações, trabalhando, a Deus, naquilo que nós precisamos melhorar. Nos ajude, Senhor, tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém. Então, nós falamos nos outros domingos sobre alguns assuntos nesta temática, uma nova ótica. E ter uma nova ótica é algo para que nós possamos enxergar melhor. Como a gente brincou aqui, né? O irmão Felipe, ele faz esses exames de vista, né? Ele é optometrista e ele trabalha com essa situação de óculos, de acuidade visual. E vocês viram de manhã, não foi proposital, mas nós vamos usar isso como exemplo. As letras pequenininhas prejudicam a nossa visão, prejudica o nosso entendimento. Nós já estamos acostumados com slides e acompanhar e tirar foto, e tem sido uma bênção. E quando nós temos uma imagem mais ampla, como vocês estão vendo aqui, dá para ler tudo, não dá? Não é melhor? Quando nós conseguimos enxergar e podemos entender aquilo que Deus tem para nós. E aqui em Filipenses, ele traz coisas interessantes para o cristão, para a igreja de Cristo, que às vezes passa batido por nós. Muitas vezes estamos seguindo uma trajetória a qual não é aquela trajetória que Deus tem preparada para nós. E nós falamos então nas semanas anteriores sobre a vida em Cristo. Nós falamos sobre a vida em Cristo na primeira mensagem. Qual é a minha visão? Nós vimos também sobre essa questão da minha visão. Nós vimos que a gratidão abre portas, e a gratidão é a chave para o sucesso. Nós devemos ser gratos a Deus e gratos às pessoas também. E nós devemos colaborar, nos colocar à disposição para a colaboração. E quando nós nos colocamos à disposição para a colaboração, automaticamente gera um impulso para a execução. E executar e fazer as coisas, fazer a tarefa, fazer a obra de Deus, fazer a obra que Ele tem para nos dar, é bênção. E ela vem obrigado, irmãozinha, tu vai para o céu. Não por causa da água, mas por causa de Jesus. Então, quando nós somos gratos, nós temos esse sentimento de colaboração, nós executamos, e executamos com amor, e amamos uns aos outros. E viver em amor é poder entender a dificuldade do outro, é poder entender aquilo que mais afeta o outro, aquilo que muitas vezes nós não conseguimos ver. Tem pessoas que são fechadas, a gente não consegue entrar ali, conversar e poder ajudar. Mas isso é natural, principalmente do homem. O homem, ele é fechado, ele passa o problema sozinho, ele se fecha muitas vezes e ele não quer compartilhar com ninguém. Mas eu quero dizer a você, quanto mais você compartilha com o outro, alguém de confiança, presta atenção aqui, alguém de confiança, alguém que você vai falar e vai ficar ali, porque vocês vão orar junto, e nós vamos ver isso nessa noite, nessa questão. Então nós precisamos amar uns aos outros, porque
porque com o amor a gente consegue superar barreiras. Nós vimos também que o amor faz com que nós cresçamos espiritualmente. Então o crescimento espiritual, ele tem justamente o início com o amor a Deus, o amor às Escrituras, o amor aos outros. E esse crescimento espiritual, ele acontece naturalmente. E também nós vimos semana passada uma vida que vale a pena. E a vida que vale a pena é uma vida na presença do Senhor. E quando estamos na presença do Senhor como cristãos de fato, é uma vida que vale a pena. E mais que nós temos as lutas, porque Jesus Cristo disse que no mundo tereis aflição. Nós temos dificuldades, nós temos tristezas, nós nos abatemos, mas o Senhor Jesus está conosco. Amém. E Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ele está com a gente. Sabe o que a gente se fecha? Se fecha nos nossos sentimentos, nas nossas vontades, e esquecemos de compartilhar com Jesus. Deixamos Jesus de lado. É por isso que lá em Apocalipse 3, quando João escreve que Jesus Cristo fala: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta e me receber, ouvir a minha voz, abrir a porta, eu serei com ele e ele comigo. Ali não está falando de salvação, mas está falando da igreja da atualidade. A igreja de Laodiceia é a igreja da atualidade, a igreja moderna, que deixa Jesus para o lado de fora. Se a gente fechar aquele portão, aquela grade, e as pessoas quiserem entrar para a igreja, mas eles vão ver o portão fechado, eles vão entrar? Está fechado porque não é para entrar ninguém. Então nós tivemos uma ideia de mudar as coisas e deixar com que as pessoas passem na rua e observem o que está acontecendo aqui dentro, e se quiser entrar, entra. Não é uma sociedade secreta. Nós precisamos estar visíveis para que as pessoas possam encontrar o Evangelho, estar com o Evangelho e estar com Jesus Cristo. Então, nós vimos semana passada também sobre o copo meio cheio. O que é o copo meio cheio? Nós precisamos olhar para os problemas, as dificuldades. No entanto, nós temos que entender que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo tem um propósito. E nós temos que olhar o que a gente vai aprender com aquilo. O que nós vamos aprender com aquilo. Então, levando isso em consideração, trazendo esta nova introdução para a mensagem, eu quero trazer aqui o texto então de Filipenses capítulo 1, versículos 19 ao 26. Filipenses capítulo 1, versículos 19 ao 26. E está na tela também, para que você possa acompanhar. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a audácia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Portanto, quanto a mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e de outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. E ele continua falando, Paulo, convencido disto que, de que estar com eles é melhor do que a própria vida, é melhor de todas as situações, a escolha dele é melhor ficar com os filipenses, e convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Então nós vemos aqui que Paulo, ele fala que melhor é estar com o Senhor. É infinitamente melhor morrer e estar com o Senhor
do que qualquer coisa na vida. Mas, por amor aos filipenses, ele entende que é melhor ele estar lá com os filipenses para o gozo, para o aperfeiçoamento da vida daqueles irmãos, do espiritual daqueles irmãos, porque o nome de Cristo é exaltado por causa dele, daquilo que ele tem feito, das palavras que ele deixava para os filipenses. E aí então o tema desta noite, uma nova ótica de quem vive para Cristo. Uma nova ótica de quem vive para Cristo. Quem são as pessoas que vivem para Cristo? As pessoas que vivem para Cristo são aquelas declaradas cristãs. Mas não só declaradas cristãs. São pessoas que de fato entregaram a sua vida para Jesus. E entregar a vida para Jesus, o que isso quer dizer? Pensa comigo. Se eu pegar esse copo aqui e eu entregar para alguém, eu não posso pegar de volta. Por exemplo, eu vou entregar isso aqui para a Rosinha. Se eu entregar para a Rosinha, o que eu fiz? Ela tem domínio sobre o copo. Se ela quiser me devolver, ela devolve. Assim como ela vai fazer. Então você entendeu? Quando você entrega algo a alguém, esta coisa não é mais sua. Se a Rosinha fala, não vou devolver. É dela. Eu dei para ela. E o que a gente faz, falando que é salvo em Cristo Jesus, com todo o orgulho, não, eu sou salvo, eu entreguei minha vida para Jesus. Será que ela reflete de fato na vida que eu vivo? Faça essa pergunta a você. Lembre-se de pessoas também. Será que isso de fato é uma vida que agrada a Deus? E será que eu vivo para Cristo? A gente já sabe, quem vive para Cristo é quem entrega a vida para Jesus. E se você entrega, não é mais seu. Paulo disse isso, que o morrer é ganho, é lucro, porque o viver é Cristo e o morrer é lucro. Se ele morrer, ele vai para o céu. As aflições, as prisões, as cadeias, os sofrimentos, a doença, tudo vai ficar aqui, porque no céu não haverá choro, no céu não haverá mais ranger de dentes, no céu não haverá sofrimento, no céu não haverá inveja, no céu não haverá calúnia, no céu não haverá nada do que essa humanidade cria, porque o mundo jaz no maligno, e como o mundo jaz no maligno, as pessoas são influenciadas a fazer aquilo que não agrada a Deus, e tudo que não agrada a Deus é pecado. Olha a luta que nós temos como cristãos. Conta-se que um missionário veterano retornava décadas de serviço da Ásia. No mesmo navio estava uma celebridade muito famosa, e ao atracar no porto, uma multidão enorme esperava ansiosa para recebê-la, com cartazes, câmeras e grande festa. O missionário então ele caminhou silenciosamente pelo outro lado, sozinho. Ninguém o esperava. Entristecido, ele orou: Senhor, eu trabalhei tantos anos e voltei sem honras. Mas o Espírito consolou o seu coração e com uma simples frase disse ao seu coração: Filho, você ainda não chegou em casa. Assim como Paulo, ele compreendeu que a verdadeira recompensa, a alegria e a esperança do cristão não estão aqui, mas em Cristo, seja vivendo, seja morrendo. Diante da temática aqui, essa ilustração apresentada, eu convido você a meditar comigo em 3 verdades relevantes na vida do cristão que de fato vive para Cristo. Então esses 3 pontos são 3 verdades que quem vive para Cristo de fato é verdade na vida dele. E o primeiro ponto é a confiança na providência divina. Versículos 18 e 19, nós vemos a confiança na
providência divina. Aqui na confiança, vamos ver o versículo 19 e 20. Versículos 19 e 20. Porque sei que disto me resultará salvação pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido, antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Será que Cristo é engrandecido? Nós cantamos: seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Mas são os homens. Aleluia. As mulheres? Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Melhor. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Será que isso é de fato o nosso louvor e nosso reconhecimento? Você sabia que muitas músicas nós louvamos hipocritamente? Então, que possamos, irmãos, de fato, ter a confiança na providência divina, porque Jesus, Ele é exaltado, engrandecido, Ele é Deus, Ele pode todas as coisas, porque Ele é dono de todas as coisas. Ele é dono da minha vida, Ele é dono da sua vida. Se você é um convertido em Cristo Jesus, como eu disse, você entregou a vida para Jesus, e se você entregou a vida para Jesus, automaticamente você precisa negar a si mesmo. Irmãos, nós somos egoístas. Nós queremos o nosso trabalho, nós queremos o nosso dinheiro, nós queremos o nosso sucesso, nós queremos a nossa evolução, nós queremos crescer e esquecemos que quem tem que crescer é Jesus e nós precisamos diminuir. E quando nós somos generosos, Deus é generoso conosco. Eu tenho ensinado isso à diretoria. Temos que ser generosos. E quando somos generosos, Deus é generoso com a gente. Manda pessoas que vão agregar conosco para estarmos juntos louvando ao Senhor, para que a igreja possa de fato ser a bênção que ela deve ser. A igreja, ela não é um clube eclesiástico. A igreja é um grupo de pessoas. A igreja somos nós, grupo de pessoas que têm um relacionamento com Jesus e que de fato vivem para Cristo. Quando a igreja vive para Cristo, não tem como negar que você é um cristão, não tem como não ver a igreja crescer. Agora, quando a igreja está preocupada com si mesmo, com si próprio, a igreja vai murchando, a igreja fica doente. Entende? Vocês estão comigo? Amém. Aqui, quando nós vemos a palavra salvação, Paulo aqui no versículo 19, ele não está falando sobre salvação da alma, e sim, ele está falando sobre a salvação que ele precisaria receber da morte. E ter uma assistência, então, que é a palavra aqui, o significado de salvação, então, é salvação de suprimento, de algo de provisão. Paulo ensina que a igreja ora, o Espírito supre e Deus realiza. E quando entendemos isso, quando entendemos esta questão,
nós podemos gozar de bênçãos do Senhor. Porque nós precisamos confiar nele. A cooperação entre oração e espírito. Meu irmão, a cooperação entre oração e espírito, pela vossa oração e pela assistência do Espírito de Jesus Cristo. A palavra assistência aqui, então, ela descreve suprimento abundante, como um patrocinador que provê tudo o que uma grande produção precisa. Graças a Deus, nós encontramos irmãos patrocinadores para o sonho e o projeto que nós tínhamos para 2025. Iniciamos o ano com um objetivo, com um propósito no coração, e Deus abençoou e providenciou patrocinadores para terminarmos de comprar as grades. Eu vou ser honesto com os irmãos. Chegou um momento que eu falei: e agora? Está muito fraco esse negócio. Não sei o que aconteceu, que está diferente de 2024. Em 2024 os irmãos estavam mais envolvidos, contribuindo, e a coisa estava melhor. E a gente fez bastante coisa em 2024. E aí eu fiquei: Senhor, eu orei a Deus, Senhor, nos ajude. Nós colocamos a meta até novembro de colocarmos essas grades. E eu não estou vendo dinheiro para comprar essas grades. E o que Deus fez? Providenciou. Em outubro, antes do tempo. Meu irmão, minha irmã, confie. A gente não vê saída, mas a obra é do Senhor. Se a sua vida é do Senhor, Ele vai prover aquilo que você tem no seu coração. Ele vai ajudar. Olhe para trás, olhe para a sua vida lá atrás e veja quanto você progrediu. É que a gente tem em nós, como seres humanos, a tendência de reclamar, só olhar o copo meio vazio. Mas olha o copo meio cheio, veja o que Deus fez com você. Deus tem cuidado, Deus tem cuidado. Então, a igreja ora. Você tem orado? Seja sincero, não precisa levantar a mão. Seja sincero. Você tem orado pela venda daquele prédio? Seja honesto. E se você não tem feito isso, coloque esta intercessão no seu caderno de oração. Nós precisamos construir a casa pastoral aqui. Precisamos de recurso. O recurso está lá, é o que eu disse para o Cristiano. O dinheiro está no bolso de alguém. E esse dinheiro tem que vir para a gente poder fazer a construção. Como disse aquele padre, o padre precisava colocar ar-condicionado na igreja. Irmãos, meus amigos, nós precisamos colocar ar-condicionado aqui na igreja, aqui na paróquia. E aí todo mundo, porque morrendo de calor, o pessoal fugiu dali, ó. Aquele lugar cativo, que eu sempre prego para cá, e aí vazio hoje, está ali por quê? Está quente ali. Ali está quente. Agora imagina, uma igreja toda quente sem ventilador. Se tivesse um ar-condicionado aqui, não seria legal? Uma temperatura ambiente ali, 23 graus, 21 graus ali, bem agradável. Alguns irmãos de blusa, porque sentem frio. Isso é normal nas empresas, né? E aí, ele falou aqui, o pessoal bradou: que bênção, que legal! Olha, eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim. Qual é a notícia ruim? O dinheiro nós não temos. Nós temos o projeto, mas não temos o dinheiro. Aí o pessoal meio que deu Mas eu tenho uma notícia boa. Qual? O dinheiro está no bolso de vocês. Entende? Então, assim, gente, vamos nos doar para Cristo. E nós temos a bênção que está lá. O dinheiro está no bolso de alguém, Maurício. Precisamos vender aquele prédio. Já está à venda, está com a placa. Mas nós precisamos vender para construir a casa pastoral aqui. Para que vocês possam ter o pastor mais perto de vocês. Então, lembre-se disso, a igreja ora.
Amém. O Espírito supre e Deus realiza. Nós vemos a realização. E o Facebook, ele sempre lembra a gente, né? 3 anos atrás, antes de hoje, eu coloquei no meu perfil. Quando a gente chegou aqui, ainda era bateria, aqui na fechada, não tinha batismo na igreja. Muito tempo sem batismo, né? O pessoal achou que tinha um defunto aqui embaixo. Então a gente abriu, viu, não tem nada, está tranquilo. A gente lavou, aí o irmão deseja no coração de abençoar, colocar aqui para não. Para ficar, ficou bonito, não ficou? Ficou lindo. É Deus fazendo a obra. Amém. É Deus. Então nós precisamos entender essa colaboração entre a oração e o Espírito que Deus realiza. Não a obra espiritual sem intercessão e sem dependência do Espírito. Eu dou graças a Deus porque a nossa igreja é uma das igrejas que tem mais pessoas no culto de oração de quarta-feira. Você sabia disso? A nossa igreja é uma das igrejas da nossa comunhão que tem mais pessoas numa quarta-feira orando. Amém. Glória a Deus. Sabe o que isso quer dizer? Nós dependemos do Senhor. Amém. Dependemos do Senhor. E se você não vem para o culto de oração, faça um esforço. Eu estava falando com a Michelle essa semana e falando sobre o culto de oração, e aí a Michelle comentou algo interessante. Lá no Pérola 2, lá no fundão da Zona Leste, as pessoas iam direto do trabalho para o culto de oração. O pastor Domiciano pegava no pé da Michelle porque não queria que fosse de calça. Tinha que levar a saia, o vestido dentro da bolsa para chegar lá na igreja e colocar o vestido. É o costume. Esse foi o pastor que me pastoreou por longos tempos. Imagina se eu fosse fazer a mesma coisa, hein? Pastor Pedro Pereira, a gravata não prega. Mas sem gravata, no meu grupo também não prega. Eu cresci ouvindo isso. Hoje eu estou sem gravata. Mas era assim. Eu tirei o blazer porque estava muito calor. Eu pedi para o Diácono, eu posso tirar o blazer? Pode, pastor. Então eu cresci nesse ambiente dessa forma. E a nossa igreja, então, ela depende do Espírito, e é bênção. O desejo de não ser envergonhado, mas magnificar a Cristo. Quando eu penso em magnificar a Cristo, Cristo será engrandecido no meu corpo. Quando eu penso nisso, eu falo, não, Jesus Cristo tem que ser reconhecido através das minhas atitudes, através da minha vida. Jesus deve ser engrandecido. E quando isso acontece, quando eu tenho desejo de não ser envergonhado, mas magnificar a Cristo, no versículo 20, Paulo revela seu maior anseio: Cristo será engrandecido no meu corpo, seja na morte ou seja na vida. A palavra engrandecido significa tornar grande, colocar sobre lente, um telescópio que mostra a grandeza e algo que está distante. A vida do cristão é a lente através da qual o mundo vê Jesus Cristo. Nós somos a lente, o telescópio. Nós somos o aparelho que o Felipe usa para fazer a medição ali do grau, para você enxergar melhor. Nós somos este povo que deve anunciar Jesus Cristo e mostrar Jesus para as pessoas. Para isso nós somos chamados. Então, primeiro, a confiança na providência divina. E Jesus e Deus providencia, meu irmão, minha irmã. Confie no Senhor. Confie no Senhor. Ele é maravilhoso. Amém. Nós temos pessoas mais experientes, que têm mais experiência de vida do que eu aqui, e pode contar muito mais coisas do que eu sobre o que Deus tem feito na vida dele. Segunda coisa, atenção entre terra e o céu. Versículos 21 a 23. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho.
a carne me der frutos da minha obra, não sei então o que devo escolher. Versículo 23: mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Muito melhor é estar com Cristo. Esse é o desejo do cristão. Por isso que nós entregamos a vida para Jesus. Só que tem um detalhe: nós não fomos chamados para o céu, nós somos chamados para difundir o Evangelho de Jesus Cristo e levar mais pessoas para o céu conosco. Para isso que nós somos chamados. Nós seríamos egoístas se nós entregássemos a vida para Jesus e ficar aqui esperando a hora da nossa morte. Seremos egoístas. Mas não, precisamos anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A definição suprema da vida cristã. Então nós temos uma tensão, uma queda de braço, um cabo de guerra entre o céu e a terra. É bom estar com Cristo, é lucro estar com Cristo, é ganho estar com Cristo, mas para ajudar e abençoar outras pessoas, nós precisamos ficar firmes. Fique firme, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, viver deve ser Cristo, deve ser viver para Cristo, deixando a nossa vontade e fazendo a vontade do Senhor. É difícil eu falar que eu quero algo desta cor e Jesus falar: não, mas eu não quero que você siga por esse caminho. É difícil ouvir não. Quem é a criança que gosta de ouvir não dos pais? Quando nós falamos não para os nossos filhos, o que logo acontece? O choro. E para que serve o choro? Para tentar convencer o coração do pai e da mãe. Ah, meu Deus do céu, que choro. E você acha que a gente não chora para o Senhor? Nós somos crianças mimadas. Meu irmão, minha irmã, nós temos que entender que nós temos um projeto, um processo aqui na terra. Cada um de nós temos uma missão. E qual é a missão da igreja? Qual é a nossa missão? Ô Sérgio, fala, Sérgio. Fala, Sérgio. Qual que é a nossa missão? Confiar-nos para levar as pessoas ao relacionamento crescente com Jesus. Mas será que estamos vivendo assim? Para levar as pessoas a um relacionamento crescente com Jesus? E isso às vezes sai da boca para fora. Nós precisamos, irmãos, nos preparar. Jesus está às portas, mas nós não podemos ficar sentados esperando. As almas estão sedentas, e esta briga, essa tensão, ela existe conosco. A morte como lucro, ou seja, a palavra no grego aqui é o kerdos, e essa palavra de lucro é o termo econômico usado em negócios. Para Paulo, morrer não era uma perda, mas um ganho. Por quê? Primeiro, liberta das dores do corpo. Segundo, finaliza a batalha contra o pecado. Terceiro, traz plena comunhão com Cristo. E em quarto, introduz o crente na verdadeira pátria. E qual é a nossa pátria? É o céu. Nós somos cidadãos dos céus. Cidadãos dos céus. Esse mundo não é o nosso lugar, meu irmão, minha irmã. Mas enquanto estamos aqui, devemos viver a vida que Cristo quer que vivamos. Você entregou a vida para Jesus? Se você não entregou a vida para Jesus, faça isso esta noite. Entregue a sua vida para Cristo. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha, porque às vezes você é um convencido, mas hoje você quer se converter aos caminhos do Senhor e virar a página, virar a chave. Entregue a vida para Jesus. Eu já falei para vocês, eu cresci indo à igreja com a minha mãe,
Eu fui batizado aos 13 anos de idade. Eu cantava no coral da igreja. Eu cantava no conjunto de crianças da igreja. Eu fazia muitas coisas na igreja, participava de tudo. Mas a minha conversão real, ela veio acontecer aos 19 anos de idade. Eu já estava batizado. Mas a minha real conversão foi aos 19 anos de idade. Depois do meu acidente, eu quase morri, fiquei em coma, 3 dias no coma. Quando eu voltei do coma, eu tive um encontro com Jesus. Eu falei: Senhor, eu nunca mais vou sair dos teus caminhos. Eu já estou com 44 anos. 44, né? 44, né? 46, amor. Hã? Não, 81 é 44. O ano que vem vai ser 45. É isso, né, Cris? O Cris nasceu no mesmo ano que eu. O Alberto nasceu no mesmo ano que eu. Então a gente está no mesmo time, tá? Os veteranos aí. Os veteranos. A gente é o time master. Tá bom? E aí nós temos o pessoal mais evoluído que nós. O pessoal que já, anda de bicicleta 700 km aí sem cansar. Mas, irmãos, é isso. Nós somos cidadãos dos céus. Precisamos ter um encontro com Jesus. E se você não teve um encontro com Jesus, você quer encontrar Jesus hoje, faça uma decisão ao lado de Cristo. Faça uma decisão ao lado de Cristo. Tenho desejo de partir. Desejo de partir. O verbo da negação, partir, é um termo militar de martírio. Essa palavra no original, no grego, para partir, analusai. Esta palavra, então, tem um termo militar sobre martírio: soltar as armas, desmontar a tenda, levantar a âncora para outra costa. Isto é a palavra que Paulo fala: olha, eu tenho desejo de partir, soltar as minhas armas e deixar acontecer, e entregar minha vida, e terminar o trabalho, ir para outro lugar, ir para o céu. É o que traz o contexto quando ele diz que morrer é lucro. A morte para o cristão não é a destruição, mas transição. O que é muito melhor. O que é muito melhor. A palavra aqui que Paulo usa, ele usa um superlativo triplo. Muito, infinitamente melhor. Você vai ter uma outra versão da sua Bíblia e você vai ver que a palavra ali é infinitamente melhor. Na nossa versão, na versão que nós lemos, ela é uma versão que fala que é muito bom, é muito melhor. Versículo 23: e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas essa palavra para muito melhor, ela tem algo mais, que não foi colocado na Almeida Corrigida Fiel. É essa palavra, esse superlativo, que é muitíssimo, infinitamente melhor. Estar com o Senhor é infinitamente melhor. Estar na presença do Senhor é infinitamente melhor. Lembra do salmista? Quando ele disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É porque é infinitamente melhor estar com o Senhor. Amém. Eu estava falando com o irmão Cristiano. Eu aprendi desde a minha meninice, que se eu estivesse doente, eu ia buscar a cura onde? Na igreja. Eu estou gripado, eu estou doente, eu estou com dores. Aonde eu vou buscar a cura? Na presença de Deus. E a presença de Deus vai estar entre os irmãos. Quantas vezes eu já saí da igreja melhor do que eu entrei, porque eu confiei com a minha fé, orar a Deus, estar na comunhão, adorar ao Senhor como se fosse o último culto da minha vida. E às vezes nós rejeitamos isso. Eu não sei se é a geração, eu não sei o que acontece. E eu não sou tão velho. Eu sou um dos mais novos aqui da igreja. E
E eu cresci aprendendo isso. A minha mãe me levava para a igreja, estava doente, vamos para a igreja. E era 40 minutos de ônibus, mais meia hora andando. Vocês acham que Indaiatuba é longe? Eu morava em São Bernardo, em Santo André, e congregava lá em Vila Rosa. O ônibus andava 45 minutos fazendo circular. E era meia hora da casa da minha mãe até o Rude Ramos, andando. Soma aí os dois, dá quase 1h30 para chegar na igreja. Quase 1h30 para chegar em casa depois do culto. E lá o pastor Pedro não economizava tempo não, porque no dia que ele pregava, às vezes ele acabava por 10 horas da noite. Imagina só, como o culto começava às 7, às vezes ele terminava 10 horas da noite. 2 horas de mensagem, e pregação. Coitado daquele púlpito, sofria, o pastor lá. Chega no púlpito, tinha dia que ele estava, e é assim que eu cresci, meus irmãos. E às vezes eu fico olhando para a nossa geração e falamos, nós queremos dar só 2 horas para o Senhor na semana. Não estamos de manhã, vamos estar à noite. Se eu estou à noite, eu não estou de manhã. Se eu fizer alguma coisa no sábado, no domingo nem me vê. Irmãos, nós precisamos rever os nossos conceitos. Deus, Ele é prioridade. Amém. Jesus é prioridade. Se nós não tivermos isso em mente, meu irmão, minha irmã, nós vivemos para nós. Jesus é prioridade. É muito melhor, tendo esse desejo de partir e estar com Cristo, que é o incomparavelmente melhor, mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. É por vossa causa. Vamos estar juntos. A presença de Cristo é incomparável ao melhor desta vida. A atenção espiritual é o desejo intenso da glória, com um compromisso profundo com a missão. Nós precisamos ter um compromisso profundo com a missão que Deus deu a nós, que a missão é levar as pessoas a um relacionamento crescente com Jesus. Mas eu só levo as pessoas a um relacionamento se eu tiver um relacionamento, e eu mostro se eu tenho um relacionamento com as atitudes da minha vida. Compromisso, amor. Meu irmão, eu vejo irmãs que estão sofrendo de dores e estão aqui para cultuar a Deus. Poderiam estar em casa. Eu oro para a irmã Marlene, toda vez que eu vejo a irmã Marlene aqui, eu lembro da irmã Marlene pedindo oração pelas dores. A irmã Vera pediu uma cadeira ali para mim, porque ela falou, olha pastor, eu fico nesse banco aqui, e quando eu chego em casa eu fico direto para o remédio, e de manhã eu me senti bem na cadeira. Posso colocar uma cadeira aqui? Eu peguei a cadeira e coloquei lá para a irmã. Irmãos, nós queremos colocar bancos confortáveis aqui, você não se preocupa com isso? Entende? Fazer o melhor para Cristo. E fazer o melhor é trazer as pessoas para um relacionamento. Estar relacionado com Cristo é estar junto. Ninguém pode cultuar a Deus em casa sozinho. Esquece esse negócio aí. Isso é uma falácia, é uma mentira. Entenda, estar juntos, a tensão entre a terra e o céu. Terceiro, a dedicação ao propósito de servir. Versículos 24 a 26. Mas julgo mais necessário, por amor de vocês, ficar na carne, e tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós, para proveito vosso e gozo da fé, para que a vossa glória cresça por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Estar disponível a servir. Estar disponível a servir, se dedicar com um propósito. Qual é o propósito do cristão? É servir a Cristo, meu irmão. Pelo amor de Deus. Vamos nos colocar à disposição do Senhor. Mas sabe o que acontece? Nós trocamos o nosso descanso
ao estar na presença do Senhor. Eu vou contar um segredo para você. Sabe um dos títulos de Jesus? Ele é o Shalom de Deus. Não é? Jesus é o Shalom de Deus. É a paz. E ele fala que nele encontraremos descanso. Jesus é o sábado. Jesus é o Shabat. O Shabat não é um descanso nosso num dia da semana. O Shabat é Jesus. Ele é o nosso descanso. Saiba disso, Jesus, Ele é o nosso descanso. E às vezes nós ficamos cansados, sabe por quê? Porque nós não entregamos a vida para Jesus. Nós ficamos cansados, oprimidos. E Jesus disse: vinde a mim, os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos livrarei. Eu vos darei descanso. Eu sou o Shabat. Ele é o sábado. E o sábado não é dia da semana. O sábado é o descanso. E o descanso em Cristo é onde nós devemos descansar. Que bênção é estar na presença do Senhor. Você está cansado? Vá até Jesus e vai encontrar descanso. Logo, logo, essa vida vai passar. Essa vida vai passar. E o que você entregou para Jesus? Louco, hoje pedirão sua alma. E o que tens preparado? E para quem será? Irmãos, a gente não para pensar no que a Bíblia diz, hein? Nós queremos viver a vida do nosso jeito, dar migalhas para Deus. Hoje não vai ter jogo do Palmeiras, eu vou para a igreja. Hoje não vai ter jogo do Corinthians, então eu vou para a igreja. Amanhã eu vou acordar tão cedo. Lembra que eu falei aqui sobre a questão de ir direto do trabalho para o culto de oração? Lembra? Quem faz isso aqui? Ir direto do trabalho para o culto de oração? Alguém? Ou passa em casa primeiro? Acho que todo mundo passa em casa, né? Mas o pastor não, viu? O pastor vem lá de dinheiro. Pega a moto, pega o trânsito da 101, risco de acidente, vem no culto de oração. Eu só vou chegar em casa depois das 10 da noite. Entende? Então, por isso que o pastor aqui não consegue entender algumas desculpas. Pastor, está tão corrido. Está corrido só para você. Só para você. Para a Sandra não está corrida. Daqui a pouco ela vai sair do culto e vai direto para o trabalho, porque trabalha à noite. Mas ela poderia estar em casa descansando, para ir para o trabalho descansada. Mas pelo que eu estou entendendo, o Shabat é Jesus. Amém. Glória a Deus. O Shabat é Jesus, irmãos. Amém. Louvado seja Deus. Nós temos que ter um propósito na missão de servir. A submissão da vontade pessoal à vontade de Deus. O nosso desejo é ficar à toa, ficar na zona de conforto. E se alguém achar essa zona de conforto, me fala, porque eu não sei onde está. Ficar na carne é mais necessário por causa de vós, Paulo disse. Paulo prefere estar com Cristo, mas disciplina seus desejos para se submeter ao que é mais proveitoso para a igreja. Ele quer ir para Cristo, ele quer morrer, mas por amor dos cristãos, ele fala: está melhor eu estar com vocês, porque Cristo será exaltado na minha vida, na presença de vocês. Amém. Vida na vida. Amém. Vida na vida. Eu tenho visto o movimento das irmãs, principalmente, né? As irmãs são mais ativas nessa área, e eu vejo as irmãs visitando umas às outras e mandando foto. Olha que bênção. Gente, isso é igreja. Amém. É vida na vida. Amém. Quantos novos convertidos nós perdemos aqui? Sabe por que perdemos? Porque não houve vida na vida.
A pessoa entregou a vida para Jesus, ela precisa de apoio emocional e espiritual. E o que a gente faz? Oh, glória a Deus, foi lá na frente, aceitou Jesus, entregou a vida para Jesus. E fica por isso, nós entregamos uma Bíblia e fica por isso mesmo. Quantas Bíblias nós entregamos aqui? Quantas pessoas foram batizadas e às vezes não está nem mais entre nós? Nesses 2 anos, irmão, passa muito rápido. A culpa é da igreja, que não exerce o que deve exercer. Vida na vida. Eu tenho me preocupado. E aí essa semana, na verdade já tem algumas semanas que eu tenho mandado mensagem para a irmã Juliana, do Julinho. E aí eu descobri essa semana, porque eu mandei uma mensagem dando uma característica de um detalhe de assunto que eu preciso falar com ela, e a Juliana respondeu: pastor, você deve estar falando com a pessoa errada. Aí que eu me toquei, a Juliana é aquela irmã que entregou a vida para Jesus, que vinha com os filhos aqui, lembra? Que não está vindo mais. Ela também é Juliana. E ela deu os seus motivos. Irmãos, eu tenho sentido muita falta do Gilson aqui. Cadê o Gilson que estava vindo? Ele simplesmente falou: não vou mais. E o que nós temos feito, irmão? Temos feito a esposa dele sofrer aqui, porque ele não está aqui. O Márcio, é Márcio da Kelly, né? O Márcio não veio mais. E eu posso ir mais adiante, mais perto da gente. Cadê o irmão Joel e a irmã Maria? Não responde mais as minhas mensagens. Cadê? Essa é uma responsabilidade nossa. Corta o meu coração ao não ver, ao saber que existem pessoas enfermas e que não estão aqui. O que nós temos feito? O irmão Renildo faz uma falta demais, que não veio de manhã e não veio à noite. Estava falando com o irmão Cris, entre outros. Eu não quero estender, porque senão eu vou falar todo mundo, mas vou estender muito. Mas irmãos, a Alessane, agora está trabalhando de domingo. Ela falou comigo lá no velório da irmã Iris: pastor, eu estou trabalhando no shopping, é difícil agora para eu ir. Oremos, irmãos, oremos. Em contrapartida, eu fico feliz de ver cada um de vocês. Irmão Francisco, né? Irmão Francisco, com a esposa, está aqui. Honra e glória ao Senhor. Graças a Deus estão aqui conosco. Nós somos alegres por ter vocês aqui. Se sintam-se muito acolhidos em nosso meio. Vocês já conhecem mais do que eu essa casa. Vocês conhecem mais do que eu essa casa. Vamos juntos, irmãos. Vamos fortalecer a nossa união e submeter à vontade de Deus e tirar a nossa vontade de lado. Paulo entendeu isso. Paulo prefere estar com Cristo, mas a disciplina os seus desejos para estar com a igreja. A maturidade espiritual se vê quando alguém renuncia o melhor para si em favor do bem espiritual dos outros. O melhor para si tem que ser renunciado para o bem-estar espiritual dos outros. Eu fiquei feliz semana passada, culto de ceia, alguns irmãos que não faziam um tempo que não vinham. Por exemplo, eu oro pela vida do irmão Felipe e da irmã Gisele, que estava aqui semana passada, tem problema de saúde, e que ela possa ficar firme novamente aqui, curada. Eu oro. É tão triste quando eu vejo o Sérgio sozinho aqui. Eliane, fique firme. É triste, irmão. É triste. Temos que negar a nossa vontade e renunciar o melhor de si para o bem espiritual dos outros. Você acha que esses irmãos, esposas e maridos que não têm os seus cônjuges aqui presente, você acha que a vida espiritual, você acha que o espiritual está feliz? Não está. Não está, gente. Eu preciso estar com a Michelle em todos os lugares, senão eu não fico feliz, e vice-versa. Precisamos estar juntos, servindo ao Senhor.
Precisamos falar como disse Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não importa o que os outros pensam, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. A visão pastoral de Paulo ele vislumbra isso e ele desejava progresso, o avanço. E a palavra aqui no original para progresso é o procompe, aonde é um avanço militar, abrir o caminho a golpes e júbilo da fé dos filipenses. O objetivo não era o seu conforto, mas o crescimento espiritual deles. Ele queria estar com Cristo, era melhor para ele, o seu conforto era esse. Ele estava preso, ele não estava numa colônia de férias, ele estava numa cadeia, preso por causa de Jesus, mas mesmo assim, ele se regozija e fala: melhor estar convosco, para que o nome de Cristo seja exaltado. E esse crescimento deles é um crescimento doutrinário, um crescimento em santidade, um crescimento em firmeza diante da perseguição. A perseguição estava acontecendo doida a direito lá naquela época. Eles precisavam de firmeza para estar juntos. O crescimento doutrinário em santidade, meu irmão. A santidade é separação, algo para Deus, estar junto, separados para Deus. Então Paulo ele tinha essa visão pastoral e também o impacto do ministério contínuo de Paulo. O impacto do ministério contínuo de Paulo. O seu retorno traria confiança renovada nos crentes, alegria crescente e glória a Cristo. Pastorado autêntico sempre deixa Cristo mais visível na igreja. E o meu interesse é que Cristo seja exaltado e Cristo seja conhecido. Não pastor Ricardo, mas Cristo. Entenda isto. Atitudes cristãs levam as pessoas a Cristo. Tenha isso em mente. Nós precisamos entender que esse trecho que nós lemos traz alguns ensinamentos. Primeiro, a convicção da providência de Deus, a paixão por Cristo acima de tudo e a dedicação ao serviço do povo de Deus. Filipenses capítulo 1, versículos 19 a 26 nos apresenta a mente e o coração de um homem totalmente rendido a Cristo. Ele nos mostra, como eu falei aqui, a convicção, a paixão e a dedicação. A vida, ela só tem sentido quando Cristo é tudo, e a morte só é lucro quando Cristo é a nossa vida. Se Cristo é a nossa vida, aí sim é um lucro. Mas se Cristo não é a nossa vida, é um desespero, é um lamento só. Então, meu irmão, minha irmã, fique firme. Dependência exclusiva de Deus. Um verdadeiro cristão se preocupa em viver para Cristo e renunciar às suas vontades.